Olá, mais um cafezinho com afeto. Vou aguardar aqui vocês entrarem. Sempre uma alegria ter esse bate-papo aí com vocês. E sejam muito bem-vindos, né, a esse bate-papo de hoje, que eu acho que vai ser um bate-papo assim bem interessante. Porque quem nunca apelou para o castigo para recompensa? Né? Quem já não falou? Ó, se você não fizer isso, vai ficar sem alguma coisa. Olha, faz isso que você vai ganhar isso. São subterfúgios, né, estratégias que a gente faz o tempo inteiro. Mas antes de eu começar o bate-papo, deixa eu me apresentar para quem está chegando aqui novo no perfil. Eu sou Ana Vinha, especialista em educação, e ajudo pais a potencializar o cérebro e o comportamento dos filhos. Tudo com base na neurociência. Então, se você está chegando novo, ó, já clique e me segue que no perfil tem sempre dica boa aí para vocês. Então, vamos lá, gente. O que a gente tem que saber sobre castigo e recompensa e o que está por trás disso? Será que isso aí está afetando, de algum modo, o cérebro do seu filho? Será que você está deixando de potencializar áreas que são importantes para eles usarem essas habilidades no futuro? Porque não é só a gente deixar de potencializar. Às vezes a gente está também atingindo áreas do nosso cérebro, do cérebro das nossas crianças, que a gente não quer, que pode trazer prejuízo. Então, antes de a gente começar a falar dessa parte, dessa questão cerebral mesmo, vamos conversar sobre a diferença, o que é recompensa e o que é castigo. Quando você fala para o seu filho, olha, se você fizer o dever agora, eu deixo você jogar um pouquinho de videogame. Ou então, se você fala, olha, se você não arrumar o quarto, você vai ficar sem TV. Então, e qual a diferença disso? Quando você está agindo dessa forma, você está castigando seu filho. Você está querendo controlar o comportamento dele por medo, de uma ameaça, de uma privação. Então, seu filho vai fazer alguma coisa para evitar que ele perca alguma coisa. Agora, quando você fala, olha, se você fizer o dever agora, vou deixar você jogar videogame, ou então, se você arrumar o quarto, você vai ganhar um sorvete. Aí você está usando a recompensa. Você está ensinando o seu filho a agir de determinada forma que você quer, linkando isso a um ganho. E o que isso tem de comum entre essas duas situações, entre essas duas estratégias? Tanto o comportamento quanto a recompensa, na verdade, gente, é uma manipulação. A gente está manipulando os nossos filhos para agirem de acordo com da forma que a gente quer, para a gente ter esse controle do comportamento deles. E aí, o que acontece? Muitas vezes, seu filho vai vincular a atitude dele a esse tipo de situação. O que elas têm em comum também, tanto a recompensa quanto o castigo, é que em nenhuma dessas duas situações, o seu filho está fazendo algo porque ele acha significativo, porque ele vê importância. Então, você não está incentivando essa criança a entender o porquê de agir assim. E quando você não ensina esse porquê, você não desenvolve hábitos bons, que vão fazer diferença lá na frente, porque a gente tem que pensar que a gente está criando filho para o futuro e não para agora. E agora, falando da parte cerebral, o que então tem a ver a recompensa e o castigo? Qual é o prejuízo que isso pode trazer para a questão cerebral? Quando você recompensa o seu filho, vamos usar a palavra premiar, né? Quando você dá algo em troca para ele fazer algo para você, você vai estar acionando uma parte do cérebro que vai levar a uma liberação de dopamina. E dopamina é o neurotransmissor do prazer. Ele está circulando aí no nosso cérebro. Né? Quando você vê um filme que você gosta, você está tendo uma liberação de dopamina. Quando você está fazendo exercício físico, que você relaxa, você está liberando dopamina. Mas a dopamina em excesso, ela não é boa. E nesse caso em particular, o que acontece? Quando o seu filho, né, está sendo premiado, isso é uma constante. Né? Você entendeu que isso é um modo fácil de lidar com ele. Muitas vezes os pais fazem por isso, porque é a forma mais fácil de não ter aborrecimento, injeção de saco dentro de casa. E começa a associar essa premiação. E aí vai tendo essa liberação de dopamina. Então, esse cérebro, gente, a gente tem que pensar que tudo que você expõe ao seu filho, você está ensinando. Esse cérebro é um cérebro novo, um aprendiz. Então, ele está sendo sujeitado a tudo que você expõe para ele. E aí você está ensinando esse cérebro. Você tem que chegar ao cérebro do seu filho como alguém que está aprendendo. Então, você está ensinando o seu filho a só fazer as coisas quando ele ganha alguma coisa em troca.
Porque você está criando conexões no cérebro que vão fazer isso. Então o cérebro entende assim, eu faço se eu conseguir alguma coisa em troca. Se eu não conseguir nada em troca, não vou me dispor a fazer. E por que isso não é legal? Porque a vida não é assim. Lá na escola, ele não vai deixar de usar o celular em sala de aula, porque a professora vai dar mais 5 minutos de recreio para ele. Vamos combinar? Lá no futuro, quando ele estiver trabalhando, ele não vai ter que fazer um projeto porque ele vai ganhar um bônus extra. Às vezes sim, às vezes não. Ele vai ter que fazer porque é emprego. Então, todas essas conexões que você está fazendo agora vão repercutir também em tudo que estiver ligado a uma solicitação. São as mesmas conexões cerebrais. Você está agindo em áreas do cérebro que estão relacionadas com isso. Então, isso a curto prazo funciona com a beleza, a recompensa. Porque quem não quer ser premiado? Quem não quer ganhar um sorvete? Quem não quer ganhar um tempo a mais no videogame? Mas a gente tem que pensar, torna a dizer que a gente está preparando nossos filhos para o futuro, para ele saber lidar a longo prazo, para ele ser bem sucedido, ter sucesso na carreira, ter resiliência para lidar com as situações. E o castigo? Já o castigo você está acionando uma outra parte do cérebro, que é essa parte de baixo aqui do cérebro, que está relacionada com a amígdala, que é quando o filho quer fugir, escapar de alguma coisa. Essa região daqui, por exemplo, você está prestes a ser assaltada. Aí você corre, você entra num shopping, faz qualquer coisa. Por quê? Porque essa região daqui foi acionada para você ter uma reação imediata. E aí quando você fala para o seu filho, olha, se você não arrumar esse quarto agora, guardar esses brinquedos, amanhã eu não quero saber. Você não brinca mais. Ou então, vai ficar sem videogame, vai ficar sem TV. Você está acionando essa região. Então a reação do seu filho vai ser escapar, vai ser fugir. Vai ser sair dessa situação que ele está com medo, que ele está se sentindo ameaçado, que ele está afrontado. E aí, quando ele é pequeno, ele vai atender o seu pedido, né? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não sempre falo isso aqui. Mas e a longo prazo? Quando essas punições já não fizerem mais o efeito? Né? Quando aquela ameaça de tirar o celular já cair na banalidade. Porque quantas vezes a gente não ameaça de deixar uma semana sem celular, daqui a 2 dias já está dando o celular de volta. E aí, a longo prazo, quando ele for um adolescente, que ele já vai acionar outras partes do cérebro que vão estar envolvidas com o processo da adolescência e ele te enfrentar. Então a gente tem sempre que construir uma base agora, potencializar esse cérebro quanto antes melhor. A gente, na barriga, a gente já tem possibilidades de potencializar o cérebro da criança. Hoje a gente já sabe por pesquisas que no útero a gente já consegue intervir. Então quanto antes você criar as conexões certas, menos problema e mais fortaleza, potência, capacidade, você vai estar dando para o seu filho desenrolar e gerenciar a própria vida. Então, recompensa e castigo são situações a curto prazo, ok. A longo prazo não trazem bons resultados. Tá, Ana, então você já disse para mim a diferença entre castigo e recompensa, já me falou que são áreas do cérebro que são acionadas diferentes, mas aí, o que eu tenho que fazer? Aí lembra que eu falei para vocês que a gente tem que ver o porquê, que tem que ensinar o porquê, sempre é o porquê, gente. A gente tem que dar um propósito, uma justificativa para os nossos filhos entenderem o motivo de ser esse o melhor caminho, de ser essa a melhor atitude a ser escolhida. E quando a gente faz isso, quando a gente dá essa justificativa, esse propósito para os nossos filhos, a gente está acionando essa parte aqui do cérebro, que é a que a gente quer, que é o córtex pré-frontal. É aqui, nessa região daqui, que está a tomada de decisão, que está o bom senso, que está a lógica, que dá razão, que está pensar antes de agir, que está o autocontrole das emoções, da impulsividade, está tudo aqui. Então a gente tem que, potencializar. Quando eu falo, ensino pais e mães a potencializar o cérebro, estou dizendo que eu estou potencializando, ensinando vocês a potencializar essa região daqui, que é a que interessa. E aí como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai dar esse porquê? Então, eu citei um exemplo aqui, super comum dos brinquedos, né? Em vez de você falar, olha, se você não guardar os brinquedos, você vai ficar sem TV, você vai ter uma outra linguagem, porque é por conexão emocional que você desenvolve essa área daqui. É quando você tem um vínculo bom com o seu filho para te atender a sua solicitação. E aí você vai falar o seguinte, você vai falar assim, olha, filho, vamos guardar esses brinquedos, porque pensa comigo, amanhã você vai querer brincar de novo, você é capaz de não achar, vai que a gente pise, quebre seu brinquedo preferido. Acho melhor a gente guardar, vamos guardar? Então a gente sempre se inclui, porque a gente aumenta, pesquisas mostram que quando a gente se inclui, a gente aumenta a chance de colaboração. Aí percebe a diferença da fala? Eu estou mostrando para ele uma vantagem, né? Não deixa de ser uma vantagem, porque ele não vai quebrar o brinquedo, ele vai achar. Mas eu estou dando chance para esse cérebro pensar. Eu falo, opa, até que isso faz sentido. Se eu falo assim, olha, filho, se você não fizer a lição agora, acabou.
uma semana sem celular. Então, tô coagindo esse filho, né? Tô usando do castigo, da privação. Mas eu posso falar o seguinte: filho, já reparou que quando você faz o dever, logo que você chega da escola, você tá com a cabeça mais descansada, eu percebo que você faz mais rápido. Quando você deixa pra fazer no final, você tá com sono, o negócio não rende. Eu não sei não, mas eu acho que é pior pra você. O que você acha de você começar a fazer o dever? Você tá mostrando uma justificativa, tá tentando persuadir, mas de uma forma mais racional, que ele vai ter a tomada de decisão. Então você está trabalhando esse cérebro aqui, para ele ter a tomada de decisão ok, que é benéfica para ele. Você pode até falar para ele o seguinte: olha, se a criança, né, isso funciona muito com criança pequena. Filho, já reparou quando você faz a lição, logo que você chega da escola, sobe um tempinho pra gente jogar aquele jogo que você gosta? Se você terminar a lição a tempo, eu topo, porque eu também gosto de brincar com você. Você usa essa fala. Você está, de certo modo, recompensando ele, mas você não está vinculando aquele dever, naquele momento, ao fato de você brincar depois com ele. Tem uma diferença grande aí, porque quando você usa o se você não fizer isso, se você fizer, você ganha. Esse se é uma condicional. E tudo que é condicional tá, né, atrelando uma coisa a outra. Quando você muda apenas a forma de você falar, o cérebro entende de um modo diferente. As nossas palavras têm todo um efeito aqui diferente dessa região cerebral. Quando eu uso vamos, eu falo muito para vocês usarem o vamos. Se colocar, você não vai fazer o dever por ele, né? Mas você fala, vamos fazer o dever, você torna para aquele cérebro, aquilo ali é como se fosse uma equipe. Pô, não estou sozinho nessa. Tem alguém aqui para me ajudar. Então, isso diminui o estresse, a ansiedade, então aumenta a chance de colaboração. Então, essas falas, você tem que adotar para a rotina de vocês. E encontrando esse tipo de caminho para acionar essa região daqui. Não que a recompensa seja ruim. Eu mesmo aqui nos meus Reels, várias vezes eu induzia, sugeria recompensar as crianças. Existem duas linhas de neurocientistas e psicoterapeutas. De um lado, você tem a psicoterapia de neurocientistas renomados que são contrários à recompensa, totalmente contrários, porque eles entendem como uma manipulação. Se você está precisando recompensar, é porque de alguma forma você está desconectado com seu filho, a sua fala não está impactando ele, de modo que ele faça sem ser premiado ou castigado. Então, isso é uma linha de psicoterapeutas renomados, como a Pan Liu, por exemplo. De outro lado, você tem psicoterapeutas, neurocientistas, que não vão abolir de todo a recompensa. Eles entendem que em algumas situações é necessária essa motivação. Eu, Ana, parto do princípio do uso da recompensa. Por quê? Porque eu dei muito tempo aulas, diversas vezes dei aula para crianças com TDAH, com algum déficit de atenção, ou com alguma dificuldade grande em uma determinada matéria, ou passando por um problema familiar, foi ótimo o uso da recompensa, porque algumas vezes você precisa motivar essas crianças, precisando de alguma coisa a mais, para fazer ela focar. Então, uma criança, por exemplo, que tem TDAH, eu trabalho muito com jogos online. Então, eu faço a criança estudar e, como premiação, eu dava 10 minutinhos desse videogame que eu desenvolvo, mas que é relacionado à matéria. Mas para eles isso já é um ganho, eles não percebem que estão estudando porque estão jogando, né? E esse universo deles, de telas, é muito forte. E a gente tinha um trato, né? A depender do desenrolar da aula, do foco, do tempo que aquilo ali corria, eu deixava esses 10 minutinhos aí nessa dinâmica. E fazia essa criança ficar focada. Muitas vezes evitava dela ter que usar o remédio da minha aula. Se você tem uma criança, por exemplo, que tem uma dificuldade em fazer determinada, não só a tarefa escolar, mas alguma coisa, alguma dinâmica do guardar os brinquedos, por exemplo, que você pontualmente aciona a recompensa, ok. O que a gente não pode fazer é condicionar esse cérebro a essa liberação de dopamina, né? Esse neurotransmissor aqui do prazer que eu falei no início, porque senão você está condicionando esse cérebro a só fazer mediante ganho. Mas pontualmente você pode introduzir essa recompensa e aos poucos, conforme esse hábito for sendo estabelecido, você vai retirando essa recompensa. E não necessariamente, quando eu falo recompensa, gente, é algum tempo a mais de tela, ou uma guloseima, ou um brinquedo novo. Às vezes um elogio faz um efeito mais poderoso do que você dar 10 minutos a mais de videogame. Ou um tempo a mais com você, ou fazer alguma coisa diferente, especial, ou escolher
o direito de comer uma pizza no final de semana, ele escolher o lanche, ou então ter o direito de chamar um amiguinho no domingo para brincar. Então vocês podem até partir para recompensas que vão trazer outros ganhos. Quando ele pede para trazer um amiguinho em casa, ele vai acionar sociabilidade, resiliência, porque ele vai ter que aprender a dividir os brinquedos, uma série de outras habilidades que são importantes para ele. Então eu parto dessa linha, mas assim, dando aqui um destaque que a recompensa ela tem que ser pontual e estrategicamente acionada. Não fazer disso um hábito, porque senão você vai ter problemas, não só com ele, mas ele vai ter problemas no futuro quando ele tiver que autogerenciar a si mesmo, né? Porque, como eu falei, na escola, no trabalho, não existe sistema de recompensas, né? A professora, ela quando faz algum tipo de recompensa, tem alguma atividade aí envolvida por trás. Então, acho que vale esse café de hoje, essa reflexão. O que você tem que se perguntar eu sempre falo para vocês espelharem o cérebro de vocês com o cérebro do filho de vocês. Quando você faz isso, você está se colocando no lugar da criança, né? É um modo empático de educar. Mas sem pensando que você é o mentor, que você não tem que colocar o seu filho no centro da sua vida, é uma sugestão que eu dou, nem se colocar no centro também aí da sua família. Você tem que colocar a família no centro disso tudo. Quando você coloca, você observa suas próprias emoções e as emoções do seu filho. E aí, no caso que você tenha que lidar com o comportamento dele, você tem que se perguntar, por que meu filho está agindo assim? Será que eu só tenho a recompensa e o castigo como escolhas para lidar com essa situação? Haveria uma outra maneira, uma outra fala que eu posso colocar aqui para fazer isso acontecer, esse comportamento aparecer? É isso que você tem que se perguntar. E aí usar essas estratégias que eu estou falando. Aqui nesse bate-papo rapidíssimo e também nos Reels, não tem como trazer tudo. Na minha metodologia tem todo um passo a passo, tem estratégias do dia a dia, várias dinâmicas para mostrar para vocês. Aqui eu quero dar insights. A minha finalidade aqui é deixar um novo olhar para vocês verem essa situação. Porque eu tenho certeza que esse novo olhar vão mostrar caminhos. Quando você passa a tentar se colocar no lugar do seu filho e a enxergar que a gente sempre tem uma terceira maneira daquela diferente que a gente está acostumada, a gente diminui os castigos, a gente dá mais sim para os nossos filhos, menos não. O não passa a ser mais assertivo. O sim passa a ter um efeito mais positivo. Então é isso que vocês têm que pensar, né? Que nas possibilidades que você tem como mãe, como pai. O que eu posso fazer diferente para trazer mais resultado do que o modo como eu estou agindo agora? Então eu deixo essa reflexão para vocês. Vou tentar postar sempre dentro do possível o máximo de estratégias mesmo aqui nos Reels. Então quem não me segue, já passa a me seguir. Semana passada, gente, passou batido os comentários. Vou deixar esses 5 minutinhos aqui. Alguém quer tirar alguma dúvida, colocar aqui alguma coisa que eu possa esclarecer? Eu resolvi deixar os comentários para agora, para não passar batido. E aí, ninguém... Gente, não precisa ficar tímido. Aproveita a oportunidade aqui de tirar dúvida. Então, eu vou desligar, gente. Então, olha, fiquem com Deus. Sempre é ótimo esse bate-papo com vocês. E até quarta que vem. Beijo grande, cheio de afeto.